Já sentiu aquela sensação terrível de inchaço depois de comer, como se o seu estômago estivesse a fazer uma orquestra de gases, ou aquela dor chata que parece não passar? Para muitos de nós, à medida que os anos avançam, o nosso sistema digestivo, que antes funcionava como um relógio suíço, começa a pregar-nos partidas. A digestão torna-se mais lenta, a azia aparece sem aviso, a prisão de ventre ou a diarreia alternam-se, tirando-nos o prazer de comer, o sono tranquilo e até a vontade de sair de casa. É uma realidade que afeta a nossa energia, o nosso humor e, francamente, a nossa qualidade de vida. Aquela alegria de saborear uma refeição com a família ou amigos pode transformar-se numa preocupação constante, não é verdade? Mas e se eu lhe dissesse que a chave para aliviar muitos desses problemas e para que o seu intestino volte a trabalhar em harmonia pode estar escondida numa pequena semente que a sua avó talvez já usasse sem saber todo o seu poder? Uma semente humilde, mas com um potencial curativo impressionante. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos do coentro, essa semente poderosa, e também partilhar outras dicas simples e práticas que podem transformar a sua saúde digestiva, devolvendo-lhe o conforto e a leveza que tanto merece. Fique até ao fim porque há algo que o vai surpreender e que pode mudar a sua rotina para sempre, para melhor. Vamos então mergulhar de cabeça no nosso primeiro e mais surpreendente segredo, um verdadeiro tesouro da natureza que, com apenas uma colher de sopa, pode ser o bálsamo que o seu sistema digestivo tanto anseia, as sementes de coentro. Sim, essas pequenas esferas castanhas, muitas vezes usadas na culinária portuguesa, em temperos de carne ou peixe, escondem um poder medicinal que a sabedoria popular já conhecia, mas que a ciência moderna tem vindo a confirmar. Pense no coentro não apenas como um tempero, mas como um medicamento natural, suave, mas incrivelmente eficaz. As sementes de coentro são ricas em óleos essenciais, como o linalol e o geraniol, que lhes conferem propriedades carminativas, o que significa que ajudam a reduzir a formação de gases no intestino e a aliviar o inchaço. Sabe aquele estômago pesado e inchado depois de uma refeição um pouco mais abundante, como um cozido à portuguesa ou uma feijoada? O coentro pode ser o seu melhor amigo. Ele atua como um relaxante para os músculos do trato gastrointestinal, aliviando espasmos e cólicas que podem causar dor e desconforto. É como se ele enviasse uma mensagem de calma ao seu intestino, permitindo que tudo flua de forma mais suave e sem contratempos. Além disso, as sementes de coentro são conhecidas pelas suas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica, muitas vezes silenciosa, é uma das causas subjacentes de muitos problemas digestivos, como a síndrome do intestino irritável ou a colite. Ao reduzir a inflamação, o coentro ajuda a acalmar o revestimento do estômago e do intestino, promovendo a cicatrização e restaurando a sua função normal. Imagine o alivio de ter um intestino menos irritado, que reage de forma mais branda aos alimentos. Isso traduz-se em menos dores, menos episódios de diarreia ou prisão de ventre e uma sensação geral de bem-estar. Mas o seu poder não fica por aqui. O coentro também estimula a produção de enzimas digestivas, como as que ajudam a quebrar as gorduras, proteínas e carboidratos. À medida que envelhecemos, a produção de algumas destas enzimas pode diminuir, dificultando a digestão e a absorção de nutrientes. Ao impulsionar este processo natural, as sementes de coentro garantem que os alimentos são quebrados de forma mais eficiente, evitando que fiquem muito tempo no estômago a fermentar e a causar problemas. Pense nisto como dar um turbo gentil ao seu sistema digestivo, garantindo que ele consiga fazer o seu trabalho de forma mais eficaz. E como é que pode incorporar este tesouro na sua rotina diária? A forma mais simples e eficaz é através de um chá. É incrivelmente fácil de preparar. Basta uma colher de sopa de sementes de coentro inteiras para uma chávena de água quente. Leve a água a ferver, adicione as sementes, deixe ferver por 1 ou 2 minutos e depois retire do lume. Tape e deixe em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. Coe e beba morno. O ideal é beber uma chávena deste chá cerca de 20 a 30 minutos depois de uma refeição, especialmente aquelas mais pesadas ou que costumam causar-lhe desconforto. Verá que a sensação de inchaço e peso diminuirá consideravelmente.
Outra forma prática de usar as sementes de coentro é moer uma pequena quantidade no seu moedor de café ou num almofariz, transformando-as em pó. Este pó pode ser adicionado a sopas, guisados, estufados, molhos e até mesmo ao arroz ou a vegetais cozidos. Comece com uma colher de chá e ajuste a quantidade ao seu gosto. A vantagem do pó é que ele se mistura facilmente nos alimentos e pode ser consumido de forma mais discreta. Para quem tem dificuldade em beber chás, esta é uma excelente alternativa. Lembre-se que o sabor é suave e ligeiramente cítrico, por isso não irá sobrepor-se aos sabores da sua comida. Pelo contrário, pode até realçá-los de uma forma interessante. A consistência é a chave. Não espere um milagre da noite para o dia, mas com o uso regular, as sementes de coentro podem fazer uma diferença notável na sua digestão e no seu conforto geral. Imagine poder desfrutar das suas refeições favoritas sem o receio do desconforto que se segue. Pense na liberdade de não ter de se preocupar com inchaço ou gases embaraçosos quando está com amigos ou família. As sementes de coentro são um pequeno passo que pode levar a um grande salto na sua qualidade de vida. Experimente e sinta a diferença por si mesmo. Mas o coentro é apenas o começo de uma jornada para uma digestão plena e um bem-estar renovado. Agora que desvendamos este poderoso aliado natural, vamos explorar outras pedras angulares para o seu bem-estar digestivo. Hábitos simples que, em conjunto, podem transformar a sua relação com a comida e com o seu corpo. Continuando a nossa conversa sobre um sistema digestivo feliz e saudável, quero falar sobre a importância de algo que muitas vezes subestimamos, algo tão básico e essencial que nos esquecemos do seu poder: a água. Sim, a nossa velha amiga água. Parece óbvio, não é? Mas a verdade é que muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, não bebemos água suficiente, e o impacto disso no nosso sistema digestivo é enorme. Pense na água como o lubrificante e o transportador do seu intestino. Ela é crucial para amolecer as fezes, evitando a prisão de ventre, um problema tão comum e incômodo. Sem água suficiente, as fezes tornam-se duras e difíceis de passar, o que leva a esforço e desconforto. Além disso, a água ajuda a dissolver os nutrientes dos alimentos para que o seu corpo os possa absorver melhor e também é vital para o movimento peristáltico, ou seja, o movimento de onda que empurra os alimentos ao longo do trato digestivo. Imagine que está a tentar mover algo pegajoso através de um tubo seco. É muito mais difícil, certo? É assim que o seu intestino se sente quando está desidratado. Então, quanta água devemos beber? Não existe uma regra única para todos, mas uma boa meta geral é cerca de 6 a 8 copos de água por dia. Isso pode parecer muito, mas pode ser feito em pequenas quantidades ao longo do dia. Mantenha uma garrafa de água por perto. Beba um copo assim que acorda, outro antes de cada refeição, e mais alguns entre elas. Uma dica importante: tente beber a maior parte da sua água entre as refeições, e não durante as refeições. Beber grandes quantidades de água durante a refeição pode diluir os sucos digestivos e tornar a digestão menos eficiente. Opte por pequenos goles se sentir sede. O seu corpo, incluindo o seu sistema digestivo, vai agradecer-lhe por este cuidado simples, mas vital. Agora, vamos falar de um grupo de alimentos que são verdadeiros heróis para a sua digestão: as fibras. E não me refiro apenas à aveia, embora seja excelente. As fibras são como a vassoura e o alimento para o seu intestino. Existem 2 tipos principais de fibra: a solúvel e a insolúvel, e ambas são importantes. A fibra insolúvel, encontrada em cereais integrais, vegetais de folha verde, como a couve e os brócolos, e na casca das frutas, adiciona volume às fezes, facilitando o seu trânsito e prevenindo a prisão de ventre. Pense nela como uma esponja que absorve água e cria massa. A fibra solúvel, presente em alimentos como a aveia, as maçãs, as peras, as leguminosas,
Feijão, lentilhas, grão de bico e as sementes, linhaça, chia, formam um gel no intestino que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e a alimentar as bactérias boas do seu intestino. Estas bactérias boas são essenciais para uma digestão saudável e para um sistema imunitário forte, e florescem com uma dieta rica em fibra. Em Portugal, temos a sorte de ter uma abundância de alimentos ricos em fibra. Desde as leguminosas, que fazem parte dos nossos pratos tradicionais, aos vegetais frescos e frutas da época. Inclua mais feijão, grão e lentilhas nas suas sopas e pratos principais. Adicione vegetais folhosos às suas refeições e não se esqueça de uma maçã ou uma pera por dia, se possível, com casca. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na regularidade do seu intestino e na sua sensação geral de leveza. A seguir, um hábito que é mais sobre como comemos do que o que comemos. Comer de forma consciente e devagar. Vivemos num mundo apressado e muitas vezes as refeições são engolidas em poucos minutos, enquanto vemos televisão ou fazemos outras coisas. Mas o seu sistema digestivo precisa de tempo para se preparar e para fazer o seu trabalho. Quando comemos depressa, engolimos muito ar, o que leva a gases e inchaço. Não damos tempo suficiente ao nosso cérebro para registrar que estamos satisfeitos, o que pode levar a comer em excesso. E o mais importante, não mastigamos os alimentos adequadamente. A digestão começa na boca. Cada garfada deve ser mastigada de 20 a 30 vezes, até que os alimentos se transformem numa pasta. Isto não só quebra os alimentos em pedaços menores, facilitando o trabalho do estômago, como também estimula a produção de saliva e enzimas digestivas. Pense nisso como uma pré-digestão. A dica é simples. Sente-se, desfrute da sua comida, saboreie cada garfada. Deixe o garfo na mesa, entre as garfadas. Converse, preste atenção aos sabores e texturas. O seu estômago e o seu intestino irão agradecer-lhe por este momento de calma e atenção plena, e verá que se sentirá satisfeito com menos comida, o que é um bônus. Depois, quero falar sobre a importância do movimento, mas não precisa de ser nada extenuante. Uma simples caminhada após as refeições pode fazer maravilhas pela sua digestão. Não me refiro a uma corrida, mas a um passeio calmo de 15 a 30 minutos. Caminhar estimula os músculos do abdômen e o movimento peristáltico do intestino, ajudando a comida a mover-se mais eficientemente através do seu sistema digestivo. Reduz o inchaço e os gases, e pode até ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, uma caminhada suave também ajuda a reduzir o estresse, que é um fator enorme para muitos problemas digestivos. O nosso intestino e o nosso cérebro estão ligados de uma forma muito profunda, e o estresse afeta diretamente a função digestiva. Então, depois do almoço ou do jantar, que tal um pequeno passeio pela rua, pelo jardim, ou mesmo dentro de casa se o tempo não ajudar? É um hábito simples, agradável e poderoso para a sua saúde digestiva e bem-estar geral. E finalmente, mas não menos importante, vamos falar sobre os alimentos fermentados que são verdadeiros amigos do seu intestino. Refiro-me a alimentos como o iogurte natural sem açúcar, o kéfir e até mesmo vegetais fermentados como os pickles, se feitos de forma tradicional, sem vinagre em excesso e com probióticos. Estes alimentos são ricos em probióticos, que são as bactérias boas que habitam o nosso intestino. O nosso intestino é um ecossistema complexo, com bilhões de bactérias, e o equilíbrio entre as bactérias boas e as más é crucial para uma digestão saudável e para um sistema imunitário forte. Com o tempo, fatores como a idade, o estresse, a má alimentação e o uso de certos medicamentos, como antibióticos, podem desequilibrar essa flora intestinal, levando a problemas como inchaço, gases, diarreia e até mesmo o enfraquecimento do sistema imunitário. Ao consumir regularmente alimentos fermentados, está a reabastecer o seu intestino com essas bactérias benéficas, ajudando a restaurar o equilibrio e a fortalecer a barreira intestinal. Comece con unha pequena porción de iogurte natural por día ou adicione un pouco de kefir ao seu pequeno almozo. Verá a diferenza na regularidade do seu intestino e na súa sensación de vitalidade.
Estes alimentos são uma forma deliciosa e natural de apoiar a saúde do seu intestino, que é o centro da sua saúde geral. Vemos então que o caminho para uma digestão sem sobressaltos é multifacetado, com cada pequeno hábito a contribuir para o todo. Desde a poderosa semente de coentro até a simples ingestão de água, cada passo é um investimento na sua saúde e felicidade. E agora, vamos reunir todas estas peças e selar o nosso compromisso com uma vida mais leve e feliz. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre como cuidar do seu sistema digestivo de forma natural e eficaz, e espero que se sinta tão entusiasmado quanto eu com o poder destas pequenas mudanças. Falamos sobre a incrível semente de coentro que, com uma simples colher de sopa, pode ser um verdadeiro bálsamo para o seu estômago, acalmando o inchaço, os gases e a inflamação, e dando um impulso às suas enzimas digestivas. Recordamos a importância vital da água pura, que atua como lubrificante essencial para que tudo flua sem entraves no seu intestino, amolecendo as fezes e ajudando na absorção de nutrientes. Desvendamos o poder das fibras, aquelas que a nossa terra nos oferece em abundância, desde as leguminosas aos vegetais frescos, que são a vassoura e o alimento para as bactérias boas do seu intestino, garantindo a regularidade e um microbioma saudável. Exploramos a magia de comer sem pressas, de saborear cada garfada, de mastigar bem os alimentos, transformando a refeição num ato de atenção plena que prepara o seu corpo para uma digestão eficiente, reduzindo o ar engolido e estimulando a produção das enzimas necessárias. Vimos a leveza que um simples passeio depois da refeição nos traz, um movimento suave que estimula o intestino e alivia o estresse, essa grande inimiga da nossa digestão. E, por fim, mergulhamos no mundo dos alimentos fermentados, esses super-heróis ricos em probióticos, como o iogurte natural e o kefir, que reabastecem o seu intestino com as bactérias benéficas, fortalecendo-o de dentro para fora e reforçando as suas defesas. Lembre-se, não se trata de fazer tudo de uma vez, nem de sobrecarregar-se com novas regras. O segredo é começar devagar, talvez escolhendo um ou dois destes hábitos para implementar esta semana. Comece com a colher de sopa de sementes de coentro ou preste mais atenção à sua ingestão de água. Cada pequena mudança é um passo gigante na direção certa, um investimento na sua saúde e no seu conforto. O seu corpo agradece e a sua qualidade de vida melhora exponencialmente, permitindo-lhe desfrutar das suas refeições, da companhia da família e dos amigos, e de todas as atividades que a vida tem para oferecer, sem o peso do desconforto digestivo. Já experimentou coentro para a digestão? Ou tem alguma outra dica de avó, algum segredo familiar que funciona para si e para o seu intestino? Partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que alguém precisa, uma inspiração para que outras pessoas encontrem o seu próprio caminho para uma digestão mais feliz. Se este vídeo lhe trouxe valor, se sente que estas palavras ressoaram consigo e lhe deram uma nova perspectiva sobre a sua saúde digestiva, por favor, deixe o seu gosto. O seu gosto é um sinal para nós de que estamos no caminho certo e nos motiva a criar mais conteúdo como este. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal. Ao subscrever, não só nos ajuda a espalhar esta mensagem vital de saúde e bem-estar para mais pessoas da nossa idade, como também garante que não perde os nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e inspiradoras para viver uma vida plena e saudável, em qualquer idade. Nunca é tarde para cuidar de si, para sentir-se bem, para desfrutar de cada refeição sem preocupações e para viver com a energia e o conforto que merece. A sua idade é apenas um número, e cada dia é uma nova oportunidade para ser a sua melhor versão. Cuide do seu corpo com carinho, nutra-o com sabedoria, e ele irá retribuir-lhe com vitalidade e bem-estar. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com um sorriso no rosto e um estômago feliz.